Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Segundo Reis 23, 25. Tema da semana: companheiros de armas. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia. Estamos nesta temporada entendendo, vendo verdades da palavra de Deus, a visão do grande conflito, a luta entre o bem e o mal e a forma como Deus amorosamente quer nos ajudar nessa luta para que pelo poder de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo, sejamos vencedores. É muito bom sempre ter você e eu te motivo. Nós temos um guia de estudos, acompanhe, mas esse guia nos conduz à palavra de Deus. Ele simplesmente sistematiza um assunto. E eu tenho a certeza que para você, como é para nós aqui, estudar a palavra de Deus é maravilhoso, porque ela é uma fonte inesgotável. Se você está tendo contato com a palavra de Deus pela primeira vez, que o Senhor te ilumine cada dia. E eu digo para você, não desista, conheça mais. A sua vida será realmente uma vida feliz. Os nossos convidados nesse segundo encontro, eu começo dando oi e agradecendo. Pastor Denis Morgan, muito obrigado por sua disposição em estar aqui com a gente, porque no final nem sempre eu consigo agradecer. Deus abençoe muito a você e ao seu ministério. Pastor, eu que agradeço, um privilégio participar, uma bênção realmente. Cresci muito aqui com o senhor, com a Mayara, e eu quero deixar um abraço também para 3 das minhas igrejas do coração, 3 cidades, a igreja de Bertioga, meus irmãos estão lá, os de sangue, os da fé, a igreja de Vila Nova, lá em Nanuque, a igreja onde fui batizado ali 23 anos atrás, igreja também especial para mim. E a igreja que está lá em Linhares, que é a terra da minha esposa, o pessoal capixaba, homens e mulheres de fé, que Deus os guarde lá no Espírito Santo. Uma boa terra, viu, pastor? Sem dúvida. Uma boa terra, que é a terra do Espírito Santo. Tive a oportunidade de trabalhar durante 3 anos na Igreja Central de Vitória. Lá eu aprendi a comer coentro, pastor. É isso mesmo. E quero fazer uma declaração aqui. Esses dias eu encontrei, que eu falei que eu tinha dificuldade. Estou aprendendo a gostar do coentro, viu? Estou aprendendo, olha. Né? Porque o paladar vai vendo que o coentro... Vai se acostumando. Né? É bom, é bom. Então, né? A gente estranha no começo, depois vai se adaptando, tá? E não posso esquecer do pessoal que está aqui, Engenheiro Coelho. Parte da minha família está ali também no NASP. Uma saudação para eles também. Estão sempre lá ligados na Novo Tempo. Muito bom. Mayara Costa, ela que trabalha na Escola Bíblica, que é um setor da Novo Tempo, onde se dá atendimento aos telespectadores que querem conhecer mais da Bíblia, que têm dúvidas e também necessitam de um aconselhamento. Pois é, pastor. É um presente que Deus me deu, poder estar aqui na Novo Tempo já há 6 anos. Desses 6, 4 é fazendo esse tipo de atendimento. E graças a isso eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares. Também tem alguns abraços para mandar. Mandar abraços para os meus amigos lá de Belo Horizonte, que fazem parte das igrejas da Concórdia e de Bias Fortes. Também vou mandar um abraço para os amigos lá de Vila Velha, da Barra do Jucu, que são lugares que eu tive a oportunidade de estar compartilhando ali a palavra de Deus. Né? E os familiares que também estão assistindo, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. E obrigado pelo convite, pastor, de poder estar novamente aqui. Sempre é bem-vinda. Né? Como é bom nós nos reunirmos para estudarmos a Bíblia, Verdade. Juntos, e assim deixar o Espírito Santo nos conduzir na verdade, na compreensão desse tema tão importante que é o conflito entre o bem e o mal. Vamos suplicar a condução do Espírito Santo. Pastor Denis, você pode orar, por favor? Sim. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estudar a Tua Palavra com liberdade e também queremos te pedir a iluminação para o estudo do guia dessa oportunidade agora, que a Tua presença se faça aqui conosco e também com todos que estão em casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, não deixe de acessar o nosso blog,
de assistir os programas, de compartilhar e também de assistir os vídeos com o autor. E a gente tem dos programas anteriores, os outros autores, sempre vale a pena. Neste momento, mais uma vez, com a palavra, o autor do nosso guia de estudos desta temporada, Pastor David Tasker. Estamos em perigo de ter tudo e confundir-nos como os primeiros discípulos. Eu fiz um estudo para verificar quantas vezes Jesus disse: "Vocês conhecem o momento apropriado. Serei capturado, maltratado, serei crucificado e ressuscitarei ao terceiro dia." E você sabe quantas vezes ele disse isso? Umas 25 vezes, às vezes dissimulando e as outras diretamente. E de todas as vezes que Jesus pronunciou estas palavras, ninguém entendeu. Só passou pela cabeça dos discípulos: por quê? Porque se recusaram a acreditar. Jesus, de maneira nenhuma te matarão, porque tu serás o líder que nos livrará da opressão do Império Romano. Tu serás o novo rei da linhagem de Davi. Tu nos salvarás politicamente. E quando Jesus começou a dizer que era mais do que a política, eles não estavam interessados. Mesmo depois da sua ressurreição, ainda estavam dizendo: posso ser sua mão direita? Posso ser promovido? Estavam mais preocupados com seu próprio poder, sua própria posição, do que com as palavras de Jesus. Somos diferentes hoje? Somos. O povo de Deus que tem todas essas ideias de isto é o que vai acontecer, mas vemos que nos últimos dias poucos estarão lá. Está acontecendo desta maneira? Ou está acontecendo de forma diferente? Estou convencido de que vamos ser surpreendidos quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Lhe veremos, cada um de nós o verá. E todos precisamos dizê-lo. Mas há muitos pequenos detalhes que foram adicionados. Só precisamos ter cuidado de não vê-lo como o fizeram os primeiros discípulos, e foi uma dor de cabeça para o mestre e quase causou a perda da fé para eles. Pensaram: como é possível? A única pessoa que achávamos que seria o eterno rei foi colocado no túmulo. Não é possível. E em vez de chamá-lo Messias, os discípulos no caminho a Emaús disseram que era um grande profeta. Isso é tudo que viram nele todos esses anos. E agora não podemos pensar que sabemos tudo. Deus nos guiará passo a passo até o fim, mas temos que estar focados nele, não no nosso próprio eu, nem na nossa autoimportância. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, você que ligou sua televisão agora, nesta temporada, nós estamos estudando o tema do grande conflito, é o tema que o nosso guia de estudos tem apresentado. No programa de hoje, nós vamos estudar e entender um pouquinho como os discípulos se tornaram companheiros do Senhor nessa luta entre o bem e o mal. E como nós podemos nos tornar companheiros do Senhor. Nós já estudamos aqui em um determinado programa, nós de alguma forma, quando testemunhamos, nós limitamos a atuação do mal no ambiente que nós estamos. Mas o que eu queria que vocês considerassem é como, diante da fragilidade, diante das deficiências, do lado humano, dos problemas, como Deus atuou na vida desses discípulos e os fez instrumentos de ajuda na pregação do Evangelho, na luta contra o conflito entre o bem e o mal, e como o Senhor pode fazer isso em nossa vida. Como podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor? Eu quero trabalhar essa pergunta e também uma que antecede a ela, é por que Deus escolhe nos usar como instrumentos dele? Muito bom. Deus poderia usar os anjos para evangelizar? Os anjos não fariam um trabalho sobremaneira melhor do que o nosso? Deus na Bíblia usou mesmo até animais para dar a mensagem. E Deus pode usar objetos inanimados, inclusive, para dar testemunho. A gente tem relatos disso também na palavra. Mas Ele insiste em usar o elemento humano. Usar a mim, usar ao Senhor, usar a Maiara, todos que estão em casa. Por que Deus escolhe nos usar? Porque Ele precisa de nós? Sim, mas porque nós vamos crescer.
Faz parte do plano de Deus, faz parte da missão de Deus, incluir o ser humano no trabalho, porque o ser humano cresce com isso. O ser humano, ele se aproxima mais de Deus, ele aumenta a sua fé quando participa. Então, faz parte da missão envolver o ser humano para bem do ser humano, porque ele cresce e se desenvolve. E o como o ser humano cresceu, se desenvolveu, a Bíblia dá inúmeros relatos de pessoas que foram transformadas quando aceitaram o chamado para participar da missão. Paulo. O guia vai citar Pedro aqui, Pedro. Enfim, nós vemos nas histórias desses homens a sua vida transformada sendo uma inspiração para nós. Eu queria compartilhar um verso da Bíblia que tem tudo a ver com esse tema. Sim, mas, pastor, antes desse verso, eu preciso mandar um abraço para os meus companheiros de armas aqui da Novo Tempo. Opa! Eu preciso mandar um abraço para os meus amigos da escola bíblica, os meus companheiros de arma ali. Se eu não mandar um abraço para eles, eles ficam chateados comigo. Na escola bíblica? Pastor, nós somos ali quase 40, fazendo atendimento às pessoas, né? No envio de cursos bíblicos e no atendimento espiritual. Então, muito ali somos quase ali 40 pessoas servindo ao Senhor ali em tempo integral. Um abraço a toda a equipe da Escola Bíblica. Deus continue dando iluminação, sabedoria para vocês nos aconselhamentos, no manuseio da Palavra de Deus também. E o texto que eu queria compartilhar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e verso 25 também, diz assim: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza é mais forte. E aí o 26 ele diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Então, assim, tem muitas pessoas que se sentem limitadas, todos nós nos sentimos de certa forma, mas tem muitas pessoas que se sentem assim, não dignas, incapazes, essa é a palavra correta, incapazes de aceitar o chamado que Deus tem para as suas vidas, por não ter vindo de uma família conceituada, por não se achar portadora de dons e talentos para isso, por se achar inferiorizada, mas o que Deus está mostrando é que Ele não está se importando com família, com capacitação. O que Ele está procurando é pessoas dispostas e disponíveis para serem os seus companheiros de armas. Muito, muito bom. Essa questão da... Deus quer usar a todos, né? Aqueles com... Sim. Tem pessoas que são talentosas, né? Deus quer usar a todos, mas a grande questão é que todos, aqueles que têm mais limitação, aqueles menos, aqueles que são talentosos, que todos estejam disponíveis para serem instrumentos neste mundo, né? Auxiliando o Senhor, né? Tendo o benefício, porque você colocou, né? Que o Senhor quer nos salvar através da nossa... Enquanto evangelizamos, crescemos. Eu gosto de dizer, como pastor, o Senhor nos coloca em determinadas situações, igrejas, funções, para que nós sejamos salvos. Sim. Levemos a salvação, mas também para que a gente... Paulo falava isso, né? Lá em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: é por esta razão que eu prego o Evangelho, para que eu mesmo não seja encontrado reprovado. Exatamente. Então, de alguma forma, esse envolvimento gera essa motivação em nós. Pastor, sim? O processo seletivo de Deus é algo realmente para a gente ficar boquiaberto. Porque num processo seletivo normal, o que a gente espera? Nós vamos pegar os melhores, os mais capacitados, os mais instruídos, os que têm melhor postura. Esse é o processo seletivo normal do mundo, mas o processo seletivo de Deus vai totalmente contrário ao que o mundo imagina. O que Deus procura no seu processo seletivo? Vasos vazios, para que Ele possa encher. Então, assim, Ele chama para a missão, mas Ele dá as condições de essa missão ser realizada. Então, você falou bem, Mayara, ninguém precisa ter medo ao ser chamado. Ninguém vai sozinho, ou ninguém vai sem armas. Deus dá as armas, e Deus dá a presença dEle, e Deus capacita para realizar. Então, assim, se você se sente desqualificado, se você se sente pequeno,
Se você se sente fraco, saiba, Deus quer, pode e vai te usar, se você for um vaso vazio. Amém. Vamos considerar aqui o primeiro personagem, o chamado de Pedro, Lucas capítulo 5. Lucas 5, versos 6 a 8. 6 a 8. Isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro, quando você estuda sobre ele na Bíblia, a primeira pergunta que vem na mente é por que Pedro? Porque a palavra de Deus, ela não escondeu, né, os defeitos de caráter que aquele homem tinha. Mas também não escondeu as qualidades. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse verso é que ao mesmo tempo que ele, admirado com Cristo, pede para que ele se afaste, o texto bíblico diz que ele se agarra aos pés de Jesus, meio que dizendo: tá, eu estou pedindo para que o Senhor se afaste, mas eu não posso agora mais viver sem o Senhor, então... E o reconhecimento dele aqui é impressionante, né? O ato do reconhecer e de fazer isso publicamente. Né? E aí o verso 8, né? Prostrou-se aos pés, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Talvez aqui esteja a necessidade de cada um de nós, se queremos ser vasos vazios, vasos que possam ser cheios do poder do Senhor, né? Reconhecer a nossa condição. Pedro é ferro e fogo, né? Pedro é esse personagem que ao mesmo tempo está rindo, já está com a cara fechada, ele está tranquilo, já é um mar furioso, ele é aquele que pula na frente para dar as primeiras respostas. Ele representa uma grande ala da raça humana, daqueles que são coléricos, sanguíneos e que Deus quer usar no seu trabalho. A partir do momento que há o quebrantamento, que o Pedro quebra o seu coração aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus não deixa uma oração dessa sem resposta, porque Ele quer nos usar. Então Ele vai lá e trabalha com esse Pedro até moldá-lo à sua imagem e semelhança. Isso Ele quer fazer com cada um de nós. Esse Pedro é esse agressivo, mas há o calmo, o tranquilo, o mais passivo, que Deus vai moldar também, vai trabalhar com ele também e vai colocar onde Ele quer, na missão. O Senhor deseja chamar, o Senhor deseja que todos nós aceitemos o seu chamado, que reconheçamos nossa incapacidade, nossa necessidade de, estando nas mãos do Senhor, podermos ser usados por Ele. Não há capacidade em nós, precisamos do poder, porque na luta entre o bem e o mal só podemos vencer se estivermos com o Senhor. Nós vamos para o intervalo e nós voltaremos já. Voltando para o nosso segundo momento, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Hoje estamos começando a trabalhar um pouquinho o chamado que o Senhor faz aos discípulos e deseja fazer a todos nós para que compartilhemos a mensagem de salvação. E agora nós temos aqui no nosso guia de estudos diria que a grande sugestão, o grande conselho, se eu quero ter sucesso para vencer os conflitos, para vencer a luta entre o bem e o mal, está aqui. O que eu devo fazer? O guia nos deixou bem claro o que devemos fazer, e a própria Bíblia, de fato, nos deixa bem claro o que devemos fazer. Quando nós vamos realizar uma obra, ou quando nós compramos um equipamento, por exemplo, consultamos um manual para saber todas as especificações e como aquele equipamento funciona. Esse manual foi construído por alguém. A missão é de Deus, o chamado é dele.
Ele sabe o que cada um de nós pode realizar. Então, temos que ficar com Ele em primeiro lugar, buscar Deus em primeiro lugar, permanecer nele, é o primeiro requisito da missão, porque Ele é aquele que escreveu o manual, o guia. Ele pode nos orientar em todos os aspectos da missão, porque Ele já conhece todos os caminhos. Então, o primeiro requisito da missão é: fica comigo, filho, permanece em mim. O que significa permanecer nele? É você ter relacionamento e intimidade com Ele. Então, se eu preciso ter relacionamento e intimidade, eu preciso conviver. E conviver em qualquer lugar aonde eu estiver. E isso significa o quê? O relacionamento, a intimidade e a convivência. Como que isso se dá na vida prática? Tem vários elementos, a Maiara, sem dúvida, está com eles todos na cabeça. Estudo da Bíblia. Oração. Oração, não é? Leitura de bons livros, convivência com pessoas cristãs, presença à igreja, ouvir um bom sermão, participar do culto. Tudo isso é permanência nele. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, onde a palavra de Deus é pregada, estar lá. Você está permanecendo em Cristo, em todos esses elementos aí. E o testemunho também faz parte. Lá em Atos, capítulo 4, verso 20, diz assim: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Como é que eu vou querer levar um evangelho que eu não vejo e não ouço? Como é que eu vou querer testemunhar de um Cristo que eu não convivo, que eu não conheço? Eu vou testemunhar do quê? Eu queria considerar aqui esses aspectos. A Bíblia, nós devemos ter uma experiência. Sim. Porque às vezes nós podemos nos aproximar tendo um contato intelectual, mesmo assistindo uma mensagem. A gente pode não experimentar, a gente pode... Eu sempre gosto de pensar que a Bíblia, eu tenho que ter na Bíblia um encontro para estudo, mas também um encontro de experiência, porque senão não há efeito, né? Porque a gente vê pessoas que conhecem, que têm contato, mas não há um processo de transformação pelo poder do Espírito Santo. Pois é, aí entra uma questão importante. Tem um livro que se chama Fé e Obras, e ali é afirmado o seguinte, que a fé não é um mero assentimento, ou uma mera compreensão intelectual da verdade. Mas quando eu compreendo e permito que aqueles princípios transformem a minha vida e o meu caráter, então isso mostra que além de eu estar me aprofundando teologicamente, eu também estou conseguindo ter um encontro com Deus através da Bíblia. Se não houver um processo de mudança... Se não houver um processo de mudança, então, como tem alguns amigos que gostam de dizer, no final das contas lá, corre o risco de ser um perdido muito bem informado. Essa é uma boa frase para sublinhar, né? Cuide para não ser um perdido muito bem informado. Muito bem informado. Na pior das hipóteses, pelo menos isso, um perdido com pleno conhecimento. Pleno conhecimento. O nosso grande desafio nosso é, de fato... Mais perdido, né, pastor? Mais perdido. Ainda perdido. O nosso grande desafio é equilibrar permanência e prática. Nós não vamos passar a vida inteira permanecendo, não vamos passar a vida inteira praticando. Vamos equilibrar, vamos conciliar as duas coisas. Nós não somos ermitões para ficarmos no monte 24 horas sem descer do monte para ter contato com as pessoas. Exatamente. Para viver a vida com as pessoas, para compartilhar o que a gente está aprendendo, porque a gente vai enchendo, precisa... Obesos espirituais. Precisa deixar isso fluir, porque senão perdemos o benefício. Chega um momento que perdemos o benefício de tanto conhecimento se nós não colocamos ele em prática. Se nós não observamos pessoas sendo transformadas pela atuação do Espírito Santo em nós. O apóstolo Tiago já deixou isso escrito lá no seu livro, né? No capítulo 1, verso 27. Dos versos 20 até o 27, né? Ele deixa bem claro que a palavra de Deus ela tem que ser praticada, porque ela só tem poder quando ela é praticada. Porque a fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé, ou seja, que eu tenho confiança em Deus, que eu acredito nele, que eu conheço ele, mas a minha vida, através das minhas ações, não demonstram isso. E aí me veio à mente, quando vocês estavam falando, o texto de Provérbios, capítulo 4, verso 18, mas a vereda dos justos
Como a É luz como da a luz aurora. da aurora que vai brilhando mais e mais até dia ser perfeito. O caminho dos perversos, é um paralelismo aqui, né? Já o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, tem que haver um processo de mudança, e isso vai acontecer se eu estiver com ele, se a palavra, eu me abrir a mente para que a palavra atue poderosamente. Sabe, pastor, tem muitas pessoas, rapidamente, que se preocupam muito em relação à religião com os podes ou não podes. Se nós estivéssemos andando mais com Jesus, não estaríamos preocupados com os podes ou não podes, porque na intimidade ele me diria aquilo que eu devo ou não devo, e eu estaria colocando a minha vida em conformidade com a vontade dele. Exatamente. Tá perfeito, Mayara. Participar da missão não tem a ver com fazer coisas, isso não é cumprir a missão. Fazer coisas, essa preocupação constante. Não, participar da missão é estar com Jesus. O Senhor da obra é mais importante do que a obra. Me permito usar aqui essa expressão. O Senhor da obra é mais importante do que a obra. Mas Maria, estando com o Senhor da obra, nós realizamos. Vai praticar a obra. Maria exatamente. e Marta, né? É. Maria e Marta. Exatamente. Eu quero ler um texto que está no Guia de Estudo, só para fechar um pouquinho o que a gente está trabalhando. A última coisa de que o mundo ou a igreja precisam é daqueles que saem correndo Em nome de Cristo sem ter comunhão com Ele. Uma das maiores manobras de Satanás no grande conflito é atrair com habilidade os que reivindicam o nome de Cristo e usá-los para manchar esse nome. Portanto, antes de enviá-los, que os discípulos, Jesus desejava que esses homens estivessem com ele para aprender dele. Por isso que o primeiro chamado foi para discipulado. Isso. Depois veio o apostolado. Primeiro você aprende na minha escola, depois eu envio você. Um dos maiores limitadores da visão humana, pastor, é a velocidade. Quando um piloto de Fórmula 1 está dentro do cockpit, a 300 km por hora, ele só enxerga 7% do que está à sua frente. Quanto mais rápido vai o ser humano, menor é o seu campo de visão. A pressa limita a visão. Então, permaneça em mim, aprenda, fica comigo, e depois eu te envio. E aí você vai conseguir realizar a missão. A pressa limita muito. É o que o guia colocou para nós aqui. Muito bem colocado. Vamos adiante. Nós temos o episódio de Jesus acalmando a tempestade. Nós temos agora evidências que o Senhor dá da vitória sobre o pecado, sobre o mal. O guia até trouxe assim, embora não compreendamos plenamente em que grau Satanás afeta o mundo natural, a Bíblia revela que sua influência está ali, como, né, cita o exemplo da história de Jó. Né? Então, mas o Senhor está mostrando que mesmo diante das tragédias que podem acontecer, dos problemas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Como isso impactou a vida dos discípulos e impacta a nossa vida. Pastor, tem um texto que eu gostaria de compartilhar. Por favor. Porque nós estamos estudando sobre o grande conflito. E aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele diz assim: pois sabemos que até agora, em algumas versões vai estar assim, toda a criação. Mas nesta aqui, que é a nova tradução da linguagem hoje, diz assim: pois até agora, todo o universo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Então é um texto que mostra como é que o pecado afetou toda a criação de Deus. E por toda a criação de Deus inclui aí o universo, inclui aí a criação através da natureza e inclui todos os seres humanos. Então o verso está mostrando o seguinte: estamos todos em expectativa pelo término do conflito. Porque quando o conflito terminar, tudo estará purificado e estará livre do poder do pecado. Essas manifestações violentas da natureza, né? Desastres, furacões, inundações, vulcões em erupção, chuvas torrenciais,
tudo fora do plano de Deus. O plano de Deus não incluía isso. Então, isso está presente porque o pecado se está presente no mundo. E o inimigo faz uso dessas forças em rebeldia para, inclusive, até em algum momento atrapalhar o plano de Deus. Mas aqui nesse item do guia, nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Ele está dizendo assim, ó, problemas virão enquanto vocês realizam a missão, mas não temam, eu estou com vocês. O inimigo pode trabalhar, sim, nos elementos naturais, mas quem criou todos os elementos naturais não pode cuidar disso muito mais do que o inimigo pode atrapalhar? Deus criou o vento, criou o mar, criou todas as forças da natureza. Ele controla com a sua mão. Então, essa é a segurança que, como discípulos dele, temos. Fora dos planos, mas não fora do controle. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão. Eu gosto muito de Romanos capítulos 9 a 11, porque ali é um texto que fala sobre a soberania de Deus. Romanos? Dos capítulos 9 até o capítulo 11, né? Depois o telespectador pode ler. Todavia, eu sei que esse texto ele é um texto até um tanto quanto mal interpretado, né, por muitos, mas a lição que Paulo está deixando aí é o seguinte: por pior que as coisas possam estar indo, repete de novo. Romanos, são 3 capítulos, 9, 10 e 11. Ok, né? ok, você citou só os capítulos. Tá. Por pior que a situação esteja indo, não se desespere, porque Deus é soberano, ou seja, o bem, no final das contas, vai triunfar sobre o mal. E aí, por consequência, aquele que escolher o bem também triunfará. Essa é a cena de adoração que nós encontramos em Apocalipse 4, quando João é convidado a adentrar naquela porta que está aberta ao céu. Ele entra e vê uma cena de adoração. E quando você estuda aquele texto dentro do seu contexto, aquela cena de adoração acontece justamente por causa disso. Não estava nos planos de Deus, mas também Deus não está fora do controle, porque a história do mundo está nas mãos de Deus, está sob o controle de Deus. Sim, pastor, pode falar. Você tocou em adoração e está nesse guia para hoje a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E depois eles adoram a Jesus, porque eles têm a resposta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor conosco. Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o único, Ele é o primeiro entre todos. Essa pergunta é a pergunta correta aqui na palavra. Quem é Jesus? Jesus é tudo isso e muito mais. E mais importante, sendo Ele tudo isso, está comigo enquanto eu realizo a missão. Não estou sozinho. Isto nos leva a uma reflexão. E eu incentivo o telespectador a pensar dessa forma, como a gente aqui. Quantas histórias nós poderíamos contar? Quantas situações nós poderíamos recordar do cuidado de Deus? Ou decisões equivocadas que nós tomamos, que Deus, que é especialista em transformar tudo em bênção, quantas situações Ele corrige. Né? Se a gente pudesse olhar, né? Naquele momento, mas Deus fez, não, vou cuidar, não importa o que aconteça. Algumas dessas situações, talvez inexplicáveis hoje, um dia nós vamos entender. Mas é legal isso, pensar isso, né? Porque eu estou olhando para um Deus que, quem é este? Esse é o Deus que tem controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. A gente volta a olhar de novo para o conflito de forma pessoal. Então, quanta coisa alguns talvez o nascimento, né? Esses dias eu ouvi uma história dramática, acidentes na infância, quantas vezes Deus cuidou, né? Situações e vai transformando, né? Conduzindo para um propósito, né? Exatamente. Que naquele momento lá não entendíamos, não visualizávamos nada, mas hoje aprendemos, havia um propósito e Deus está conduzindo ali. Talvez não. Nunca desejou a dor e o sofrimento. Não. Não é o talvez, nunca desejou. Mas vou cuidar, vou reverter e vai se transformar, tem um propósito. Ele Mayara, você quer ler um nunca, texto eu gostaria, pastor. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Claro que tem outros textos, como por exemplo Romanos 8, 28 também, mas esse texto aqui diz assim: meus irmãos,
Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança, verso 4, seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, com toda certeza, as provações, Deus não vai retirar da vida daquele que o aceita como seu Senhor e Salvador. Não vai. Porque elas fazem parte do processo pedagógico de Deus em aperfeiçoar o nosso caráter e aumentar a nossa fé. Muito bom. Foi aquela frase quando você usou, quando a gente trabalhou Eis que estou convosco todos os dias. Qual que era a frase Deus mesmo? permite que participemos da missão para o nosso desenvolvimento. Não, mas você usou no programa anterior, no último programa da semana passada. Não vai eliminar, fez um trocadilho. Deus não vai eliminar as dificuldades. Isso. Mas a certeza da presença dele podemos ter em toda e qualquer circunstância. Muito bom. Nem sempre haverá livramento. Isso, essa aí. Mas haverá presença sempre. Nem sempre o livramento, mas a presença. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos já para o último momento do programa de hoje. Bom demais, né? É bom demais, pena que o tempo se vai. Aproveitemos a oportunidade. Voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje, onde estamos percebendo que o Senhor deseja que aceitemos a mensagem de salvação para sermos instrumentos na pregação, no levar a mensagem e assim aliviemos, assim a gente limita pelo poder que vem do céu, não da gente, a atuação do mal. Quando testemunhamos daquilo que o Senhor fez e está fazendo por nós. Acho que é importante a gente dar uma resgatadinha nisso, só numa frasezinha que está lá no nosso guia de estudos, para a gente cuidar de não ter a síndrome o complexo de Messias, né? O guia usou essa expressão. A gente acha que capacidade, o poder está em nós, né? Mas em realidade não está em nós. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. A missão é isso, a missão é compartilhada. Primeiro com Cristo e segundo com aqueles que estão ao nosso redor. A cada um de nós compete fazer algo no todo que é a missão. Eu não sou chamado a fazer tudo, sim fazer a minha parte e o outro a dele. E quando juntarmos, todos juntos. A gente até trabalhou por isso, não sai apressado para fazer algo em nome do Senhor sem ter buscado o Senhor. Paulo lá em 1 Coríntios 3, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então cada um tem o seu papel. Tem o outro complexo também, viu, pastor? Complexo do Espírito. Qual que é a obra do Espírito Santo, de acordo com João capítulo 16, 8? Convencer, converter. E muitas vezes, no nosso afã de levar a mensagem, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo e não foi para isso que ele nos chamou. Então tem que tomar cuidado, não somos nós que iremos salvar, também não iremos convencer ou converter. Nós temos é que testemunhar para que a nossa vida possa apresentar ao mundo esse Jesus que tem poder. Muito bom. Pastor, em off aqui, fez o jogo das palavras aqui. Repete o jogo das perguntas. Fazendo aqui um paralelo com os dois temas, né? O tema anterior trouxe a pergunta correta, quem é este? E nós demos a resposta, a Bíblia deu a resposta, é o Senhor Todo-Poderoso. Já nesse momento agora, é a pergunta errada, quem é o maior? Se é uma pergunta errada no campo humano, essa é uma pergunta errada, porque só há um. Só há um nome entre todos, só há um nome abaixo dos céus, o nome é Cristo. Abaixo de Cristo não há maior e nem menor, todos são iguais, mas os discípulos tinham esse interesse de saber quem dentre eles... A pergunta em si não tem nenhum problema, né? Desde que eu não me autodenomine como maior. Sendo ele esse maior. Extremamente interessante. Só um que é o maior, que é Deus. Eu acho extremamente interessante esse contexto dessa pergunta, porque ela não foi feita uma única vez. Parece que no decorrer dos 3 anos e meio de ministério de Cristo com eles, foi a pergunta que imperou. Uma vez ele havia acabado de multiplicar os pães e os peixes, eles entraram no barco e começaram a brigar para saber quem ia ser o maior.
Numa outra vez, a mãe de dois deles veio para interceder para saber quem seria o maior. E aqui, ele tinha acabado de falar que ele iria para Jerusalém para ser julgado, para ser preso, para ser morto, iria ressuscitar ao terceiro dia, mas parece que eles não deram atenção a nada daquilo e continuaram brigando em relação àquele que seria o maior. Tudo isso por causa de uma compreensão errada do Messias que viria. Visão. O problema aqui é a visão muito estreita. A visão que eles tinham de um Messias é esse: o Messias só pode vencer, o Messias não morre. O Messias reina, o Messias é entronizado. Rei triunfante. O Messias só triunfa. Ele tinha esse equívoco na visão. E o Messias que Jesus ia apresentar é o Messias que sofre, é o servo sofredor. É o Messias que vem para morrer, ressuscita sim, mas vem para morrer. É o Messias que é escarnecido, mas eles não querem esse tipo de Messias. Eles não querem um Messias que tem o seu rosto cuspido, eles não querem um Messias que apanha. Na concepção deles, o Messias triunfa sempre. Então Jesus vem para... Ele quebra essa visão dos discípulos. Não é assim. Comigo não é assim. E com vocês também não será assim. Vocês enfrentarão lutas terríveis, situações difíceis. Mas observem o meu comportamento. Eu venci. Vocês vão vencer também. Mas tirem essas ilusões de vencer sempre. E aqui ele dá um modelo, né? Ele diz assim, vocês querem saber quem é o maior, então esse está bem. Aí ele traz uma criança, coloca no meio deles e diz assim, então, se vocês querem ser o maior, sejam como essa criança. Aí quando você vai para o grego, a palavra criança ali é paidion. Paidion significa criança pequena, criança recém-nascida. O que ele está querendo ensinar? Vocês querem ser o maior, então vocês, como maiores, têm que estar dependentes a mim. Quando vocês aprenderem a estar dependentes a mim, vocês vão entender que o maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Exato. Eu até ia citar o texto de Mateus, capítulo 9, verso 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Para você ser isso, você tem que amar muito a Deus e muito ao próximo e menos você mesmo no sentido egoísta de amor. Requer muito desprendimento, realmente. Exatamente. O maior é quem serve sem interesse, o maior não é aquele que aparece mais. Nesse exato momento nós estamos aqui no estúdio e centenas de funcionários da Novo Tempo estão realizando o seu trabalho para que nós estejamos na casa do telespectador nesse instante. Esses que estão por trás, realizando o seu trabalho fielmente, sistematicamente, o Senhor está com eles lá. Não é maior o que aparece, maior é o que serve com o coração inteiro, é o que serve por amor. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é esse, que a gente é tomado pelo orgulho e é tomado pelo desejo de poder, de status, de posição, de proeminência. E Jesus vem e tira todos esses mitos. Servir, se humilhar. É uma boa ilustração, porque você citou, enquanto nós estamos aqui, tem alguém ali atrás da câmera, né? Tem alguém cuidando do som, tem alguém cuidando das imagens, tem alguém dirigindo o programa e a gente vem para frente diante, né, de Deus. Nós somos todos iguais, temos as mesmas, todos devemos nos sentir servos. Sem dúvida. Né? Quem é o maior em todo esse gigantesco sistema que o senhor citou? Quem é o maior? Quem deles pode faltar? Exatamente. Entende? É isso. O maior é aquele que esteja disposto a servir, não importa a função que ocupe. Porque se não está disposto a servir, em qualquer função, ele não está cumprindo, não está sendo realmente o primeiro, o maior. E aqui o guia de estudo trabalhou o perigo de nós sempre queremos estar em evidência, porque o guia de estudos mostrou que quem tem esse sentimento no coração, na verdade, está alimentando uma característica, um sentimento que foi de Satanás e que é de Satanás. Porque ele queria estar em evidência, né? Sempre em evidência. Esse é um detalhe interessante que você está colocando, viu? Porque a gente se reporta ao início, o que gerou o grande conflito e o que de alguma forma gera hoje, de novo, se repete quando nós queremos tomar uma posição... Que não é nossa. Exatamente. Se não tomamos uma posição de servo. Desejo de supremacia.
Começou lá no início mesmo, com Satanás. Ele implantou no ser humano esse desejo. E nós vemos isso hoje. Os discípulos estavam imersos num contexto político-social. Os romanos dominavam. E eles almejavam, de acordo com o entendimento deles das profecias, sacudir o domínio dos romanos e os judeus, novamente, os israelitas, alcançaram o seu lugar no plano de Deus, conforme eles imaginavam. Porque o pensamento que eles tinham de domínio, de soberania, é o que eles aprenderam dos babilônios, dos medos e persas, dos romanos e dos gregos. É autoritarismo, é controle pela força. Jesus disse, o reino dos céus não é assim. Eu vos mostrarei a quem é semelhante o reino dos céus. Aprendam comigo o que é reino. Muito bom. Maiara, você quer ler um texto? Eu quero ler um texto que está no Guia de Estudos, mas você lê o texto bíblico primeiro. Eu gostaria assim, pastor. Esse texto é o que está em Filipenses, capítulo 2, dos versos 14 a 16, que afirma o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço, todo o meu trabalho não foram inúteis. O que é que Paulo está querendo nos dizer aqui? E nos convidar? Que nós devemos ser luzeiros. Só que um luzeiro, ele não tem a luz em si mesmo. Um luzeiro, ele reflete a luz de algo muito maior. Quem é essa luz, no nosso caso? É Jesus. E para nós refletirmos a Ele, precisamos estar conectados junto dele. Muito bom. Se fôssemos aqui dar uma sistematizada, nós diríamos que precisamos estar com Ele, que nós vimos aqui, precisamos estar com Ele para vencermos e sermos instrumentos, precisamos ter a certeza de que Ele tem domínio sobre todas as coisas e devemos agora sermos servos nas mãos dele. Para ser servo, eu tenho que ter a consciência de que Ele é o maior. Exatamente isso. Para ter a consciência de que Ele é maior, precisamos olhar para tudo o que acontece e dizer, Ele tem controle de todas as coisas. E, consequentemente, estarmos ligados a Ele. Muito bom. Eu quero só ler um texto que está no Guia de Estudos para fazer um comentário, faz um comentário da atitude dos discípulos nessa disputa de ser o maior. Interessados em suas próprias ambições, fruto de sua mesquinhez, perderam de vista as grandes questões que estavam em jogo, concentrando-se nos falsos conceitos de um reino terrestre, que nunca existiria, ignorando o que Jesus estava dizendo sobre o reino eterno, que ele oferecia por meio de sua morte iminente. Acho que o contexto aqui está se referindo aos discípulos, que está dizendo logo que terminou de dizer tudo isso, surgiu novamente a questão de quem seria o maior. Exatamente. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. A natureza do reino. Não entendiam a natureza do reino que Jesus veio para estabelecer. Ainda faziam comparações com o que eles conheciam. Foi o que você falou. Faziam comparações ainda. E estavam presos a essas comparações. Então, Jesus precisou fazer um trabalho. Estava tão impregnada a questão cultural, né? Muito forte. Só mesmo após a morte e ressurreição de Cristo é que eles foram entender, como vamos ver já, é que eles foram entender a natureza do reino realmente. Às vezes nós cometemos os mesmos erros. Algumas questões culturais, algumas ideias, algumas tradições estão tão impregnadas na nossa mente que nós não percebemos aquilo que o Senhor quer dizer para nós, não compreendemos exatamente o que a palavra quer dizer. É muito interessante. A grande questão é que o meio nos molda, pastor. É isso aí. Então, assim, qual é o meio atual? O meio atual é vença pela força, vença pela aparência, vença pelas suas capacidades pessoais, vença pelo conhecimento, vença pelo estudo, títulos, cargos, posições. Então, nós vivemos nesse meio, as crianças nascem nesse meio, os jovens se desenvolvem nesse meio. E como viver nesse meio, fazer um paralelo com os princípios bíblicos, não ser uma pessoa que não tem disposição para viver, para estudar, para trabalhar, para conquistar,
mas não ser uma pessoa que só pensa em posição e alcançar encargos. Equilibrar isso é o nosso desafio, porque nós somos um produto do meio. Então, é isso que o mundo valoriza, essas posições, status, capacidades, o mundo valoriza isso. O que é sucesso para a nossa cultura e o que é sucesso para Deus. Então, vivemos nesse meio. Verdade. É o nosso desafio diário, nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, me usa, cuida da minha mente, não me deixa exaltar, me faça participar e me faça deixar com que o outro participe também, porque eu não sou dono de tudo. Que ele cresça e eu diminua. Sabe? É o nosso desafio diário. Muito bom. Temos 2 minutinhos em cima, 2 minutinhos para considerar o divino encontro com a palavra. Vamos, o texto é Lucas capítulo 24, 19 e 35. É o texto clássico de quando os discípulos desanimados, após a morte de Cristo, conforme ele havia predito, e eles não acreditaram, eles iam voltando para Emaús, iam para casa cabisbaixos, entristecidos, e a frase clássica, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Redimir no sentido, colocar de fato Israel lá acima dos romanos, incompreensão da missão de Jesus e da nossa missão. É isso que está dizendo aqui. Aí Jesus aparece e vai conversar com eles. Possivelmente, alguns estudiosos dizem que talvez fossem um pai e um filho que iam caminhando ali, assim, lamentando, e Jesus aparece. Eles estão tão absortos ali no sofrimento que eles nem percebem que é Jesus. Aí Jesus vai falando, vocês estão conversando sobre o quê? Estamos aqui conversando sobre aquele que viria, mas ele morreu, estamos tristes. Aí Jesus chega em casa com eles, abre a palavra, parte o pão. Quando ele parte o pão, reconhecem que é Cristo. Eles voltam. Aí eles voltam. Exultantes. Eu até coloquei anotei no meu guia que é o poder da palavra que revela e o poder da palavra que consola. Pastor, eu queria só fazer um comentário importante sobre tudo isso que nós estamos vendo. Eles voltaram para Jerusalém exultantes, né? Pela palavra de Deus que voltou a arder nos seus corações. Quanto tempo já faz que a palavra de Deus não arde no nosso coração? Isso é um primeiro pensamento. Um segundo pensamento, tão importante quanto, Cristo permitiu que as expectativas deles fossem completamente frustradas, porque foi naquela frustração que ele conseguiu separar trigo e joio e ver verdadeiramente quem o amava. Então a lição que eu aprendo aqui é o seguinte, muitas vezes nós estamos procurando um evangelho que não frustre as nossas expectativas. Só que Jesus vai permitir que nós sejamos frustrados. As frustrações fazem parte da nossa caminhada. Exatamente. Vamos orar a Deus agradecendo por esses momentos? Pai do céu, obrigado pela palavra. Quando nos frustrarmos, sabemos que na palavra teremos esperança e te louvamos por isso. Que a palavra toque, através do Espírito Santo, cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. Nunca esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é o nosso convidado em toda a comunidade adventista para conversarmos sobre lições da Bíblia, todos os sábados às 9 da manhã. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.